Oi gente, tudo bom? Chegou ao fim a trilogia Rua do Medo, que é distribuído pelo canal de streaming Netflix, que é baseado numa série de livros de terror infanto-juvenil do S.T. Style e que fez muito sucesso, especialmente por causa da temática diferencial de ter um lançamento de um filme a cada semana. O último filme da franquia se chama Rua do Medo 1666. Eu assisti e apesar de eu achar que é o mais fraco da franquia, é um excelente encerramento, explica muita coisa que tinha ficado pendente, ainda deixa um ganchinho ali para se caso eles quiserem continuar com uma franquia de outros tipos de filmes, e eu acho que é uma excelente opção para você que gosta de terror. Então nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre esse último filme em especial, mas também dar um apanhadão de toda a trilogia, tudo sem spoilers. Então não tem problema nenhum de você assistir esse vídeo se você ainda não assistiu ao último filme Rua do Medo 1666. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho sobre Rua do Medo 1666, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui no canal eu trago sempre vídeos falando de seriados, filmes, sobre literatura, cultura pop em geral, então se você gosta desses temas, esse canal é para você. Também já me faz um favorzinho e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Se você deixar para o final, você vai esquecer desse like, e esse like me ajuda bastante. E aqui embaixo está marcadinho todas as minhas redes sociais, me segue por lá, vou ficar bem feliz. E na caixinha de comentários comenta pra mim se você assistiu essa trilogia, você gostou, qual dos 3 filmes é o seu preferido, se você achou interessante ou não essa temática de lançar um filme por semana ali para concluir a franquia. Vamos trocar essa figurinha que é bem legal. A pandemia de Covid-19 afetou diversos setores, em especial também esse setor de entretenimento, porque não era considerado essencial, então muita coisa ficou mesmo em segundo plano, ficou para depois, por questões de segurança sanitária, isso é muito óbvio e necessário, e muita coisa foi prejudicada por causa disso. Então vários lançamentos de cinema foram cancelados, foram atrasados, foram reestruturados para que pudessem ser lançados de uma forma diferenciada, e foi o caso da trilogia Rua do Medo. Só que, diferente de diversos outros trabalhos que eu acho que isso tudo prejudicou de uma forma geral, eu acho que essa decisão que acabou sendo feita às pressas, por uma decisão mesmo sanitária por causa da pandemia, acabou sendo muito benéfico, porque a ideia inicial dos produtores e da diretora dos filmes A Rua do Medo era lançar um filme por mês no cinema. Só que eu duvido muito que essa estratégia teria tanto sucesso quanto teve no canal de streaming, porque por causa dessa questão dos fechamentos do cinema, a trilogia acabou sendo vendida para o canal de streaming Netflix para distribuir ao longo do mundo inteiro, e todo esse hype em volta do lançamento semanal de um filme chamou muito mais atenção para a obra e de repente trouxe um público muito maior que não teria o interesse de ir até o cinema para assistir. Além do que, a diferença de um mês talvez fizesse com que muitas pessoas criassem uma indiferença ou talvez acabassem deixando para assistir mais de um mês depois, porque acabariam indo depois no cinema, ou se não durasse muito tempo em alguma sessão de cinema, acabariam esperando para sair no stream ou alugar em on demand, ou mesmo piratear, a gente sabe que isso acontece. Então eu acredito que foi uma excelente jogada terem adaptado para streaming. Eu acho que isso trouxe muitos benefícios. Por outro lado, poderia ter sido um filme muito mais gráfico do que ele é, apesar dele ser um filme gráfico, né, os 3 filmes, mas por ser um canal de streaming ele poderia ter muito mais liberdade criativa do que teria para ir para o cinema. Mas acho que nada absurdo que tenha prejudicado a obra, até porque os 3 filmes, na minha opinião, são muito bons, e eu gostei bastante desse encerramento, que é o Rua do Medo 1666. Eu comentei sobre os 2 primeiros filmes, que é o 1994, que passa ali aquela introdução de toda a história, a gente passa a conhecer um pouquinho mais sobre a cidade, sobre a maldição, ali na década de 90, e depois o segundo filme, 1978, que acompanha ali os moradores de Sunnyside, ali num acampamento de verão na década de 70. Tudo isso eu já comentei em outros vídeos aqui no canal, vão estar todos linkadinhos aqui embaixo. Então se você não assistiu, vai lá, dá uma conferidinha, depois volta aqui. E nesse vídeo especificamente a gente vai falar muito mais sobre o último filme da franquia, que é o Rua do Medo 1666. Nessa obra a gente acompanha todo o desenrolar ali da história logo no início, então quando começou essa maldição teoricamente e tudo que está em volta
na Sarah, que é considerada a bruxa ali da cidade, que é considerada a vilã de toda a história. A gente vai acompanhando o que vai acontecendo com ela, com outros moradores ali da vila, porque antes da cidade se desenvolver ela era uma vila ali, e tudo que aquilo dali afeta nos tempos atuais, que no caso é a década de 90 e 70. A gente também tem uma divisão no filme, então mais ou menos 2/3 do filme a gente acompanha esse período lá no início, lá em 1666, mas também no restante do filme, que é aquele terço final, a gente acompanha a volta para os anos 90 e tudo que se desenrola e faz a conclusão de toda a obra. O que eu achei ótimo, porque o meu filme preferido dessa trilogia é o 1994. Então eu adorei rever todos os personagens, acompanhar toda a solução ali naquela década, gostei demais. Acho que foi um bom jeito de poder pegar de volta o público, porque o perfil mesmo de filme daquela época, né, que se passa naquela época de 1666, ele é mais parado, ele tem um perfil meio dos filmes A Bruxa, dos filmes A Vila. Então, se você conhece mais ou menos esse estilo de filme, é nessa pegada. Então, são filmes com ritmo mais parado. Então, a gente já veio de uma sequência de filmes frenéticos, com bastante sangue, bastante matança, e aí do nada a gente vem aquele período um pouco mais lento. Então, talvez te desanime um pouco, mas, como eu comentei, a parte final do filme a gente volta em algumas décadas, né, alguns séculos no caso, e você vai gostar muito mais. Eu acredito que todo mundo vai gostar muito da conclusão. Eu achei que toda a explicação para a história foi bem legal, tudo teve uma amarração interessante, não ficou nada muito aberto assim para você ficar na dúvida do que poderia ter acontecido. Eu gostei muito da conclusão, eu achei que foi uma conclusão inteligente e foi muito bem coerente com os demais filmes da franquia. Como eu comentei, o final ele deixa algumas coisas assim um pouco em aberto e não me surpreenderia se a produtora resolvesse fazer novos filmes dessa saga, não necessariamente continuações de A Rua do Medo, dessas que a gente acompanhou, porque não faria sentido, toda a história tá amarradinha e fechada, porém a gente sabe que a cidade é considerada a cidade do assassinato nos Estados Unidos, então tem muita água ainda para passar ali embaixo daquela ponte, então a gente sabe que tem muita coisa em aberto e o filme soube explorar esse final para deixar algo ali que possa ter uma continuação, que possa ter uma continuidade. Não me surpreenderia e eu acharia bem interessante, porque eu acho que tem motivos para isso, entende? Não vai ser nada muito forçado. Embora não tenha nada confirmado da Netflix, nada da produtora, a diretora também não se manifestou nesse sentido, é só um achismo por causa da forma como o filme terminou. Por ser uma obra que tem essa pegada um pouco mais juvenil, apesar de não ser um filme para adolescente, um filme leve, porque ele tem assim os seus slashes, tem sim o seu terror, tem aquela cena de perseguição, é um filme forte, mas tem uma pegada jovial, especialmente porque os protagonistas são muito jovens. Mas por ter essa pegada, o filme ele não se apega muito a essa questão de ser muito fiel às características da época. Então, diferentemente de alguns outros filmes que a gente assiste sobre esse período de 1600 ou uma coisa assim, não tem essa questão da caracterização muito perfeita, do vocabulário muito diferenciado. Então, eles se atentam a alguns detalhes, mas não são muitos. Então, não é um filme difícil ou cansativo de você assistir. É como se fosse uma adaptação do que seria hoje em dia, aos nossos olhos, na década de 1600. Então, como eu comentei, não tem nada de rebuscado, não tem nada de muito floreado ali. É um filme de suspense, algumas cenas de terror, mas que é ambientado nesse período. Então, eu acredito que não vai te deixar cansado, porque às vezes tem esse clima meio pesado, algumas coisas que são de época muito fiéis, né? Não é o caso desse filme. E no geral é isso. Como eu comentei, pra mim é o mais fraco da franquia, mas não é um filme ruim. Eu gosto muito na sequência. Eu gostei demais do primeiro filme da década de 90, gostei também bastante do segundo e esse terceiro foi o meu menos preferido, mas por outro lado é um filme que conclui todas as questões, é um filme necessário porque não faz sentido você assistir os dois primeiros e aguentar a tua curiosidade para entender o que aconteceu e não ver o final. Assista, esse terceiro filme é bem interessante, conclui tudo bem bonitinho, então vale a pena para você que ficou curioso para entender um pouquinho mais no que acontece ali naquela cidade, no que tem em volta dessa maldição e especialmente na bruxa Sarah e o passado dela de toda a cidade. Então é isso, gente, espero que você tenha gostado do vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, se você assistiu A Rua do Medo, o que você achou, se você gostou, qual dos 3 filmes é o seu preferido, se você já conhecia outras obras que tinham essa pegada de lançamento semanal, porque pra mim isso foi uma baita novidade, comenta aqui embaixo. É isso, um grande beijo e até o próximo!